Bom dia! Tudo bom, gente? Bom, vamos lá. Esperar o pessoal aí, Instagram chamar vocês pra live. Hoje a live tá muito interessante se você tem vontade de ter o seu próprio negócio no mundo materno, tá? Hoje eu vou mapear aqui alguns segredos, porque eu acho que é um assunto super importante. Eu já venho falando sobre isso algumas semanas aí, né? Sobre liberdade de tempo, sobre transição de carreira. E aí eu acho que é um assunto relacionado a isso bem interessante aí que eu posso dividir com vocês. Então vamos lá, gente. Só alguns recadinhos aqui antes da gente começar. As lives não ficam mais gravadas no Instagram, tá? Mas elas ficam gravadas. Se você tá no grupo de WhatsApp, é um grupo de pessoas interessadas em fazer o curso de Baby Planner, você vai receber lá um link para você assistir as lives. Se você não tá no grupo de WhatsApp, você também pode assistir as lives no YouTube, tá bom? O link tá no meu perfil, tanto para você entrar no grupo de WhatsApp como para você se cadastrar no YouTube. O link tá lá no meu perfil do Instagram, tá bom? É só você escolher aí o que você quer. Lembrando que esse grupo de WhatsApp é um grupo fechado só para pessoas interessadas em fazer o curso. Quem já é aluna não precisa estar lá, tá bom? Porque ali a gente vai colocando as informações referentes ao conteúdo, as informações quando abre as inscrições. Tem algumas vantagens para quem tá lá, tá bom? Vai ficar acompanhando exatamente aí quando abre turma, tudo direitinho. E é um grupo que é fechado, ninguém pode conversar, só eu passo as informações, a gente não fica bombardeando também a cabeça das pessoas. Então é um grupo sério ali, tá bom, gente? Não é um grupo pra encher o saco, não. Então vamos lá, gente. Se você acha que tem alguma amiga aí que faz sentido assistir essa live, tá? Chama ela também. E essa live, lembrando que toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, eu tô aqui pra conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, a gente tá algumas semanas aí já falando sobre transição de carreira, sobre ter liberdade de tempo. E eu tenho trazido um pouquinho pra vocês aí como é que é a minha história, como é que foi esse processo aí pra mim chegar nisso, né? Então eu queria agora contar pra vocês um pouquinho de como que eu fiz isso. Porque assim, o que eu tô contando aqui pra vocês na live de hoje? Alguns segredos, né? Eu mapeei alguns segredos aqui com base na minha experiência, com base de vendo outras alunas, conversando com outras pessoas, de como é esse processo de você ter seu próprio negócio no mundo materno. Porque às vezes a pessoa acorda e fala, ai, que legal, vou ter um negócio no mundo materno. E às vezes não é bem assim, tá bom? Então, tudo começou assim pra eu pensar em ter um negócio no mundo materno, porque até então, gente, quem acompanha aqui as outras lives, quem acompanha aqui o conteúdo que eu coloco pra vocês, sabe que eu fiz uma transição de carreira bem assim, né, tipo, vou sair pronto, porque eu queria ter mais liberdade, né, no dia a dia com a minha filha, eu queria ter mais tempo com ela. E o mundo corporativo não permitia que eu tivesse essa flexibilidade. Eu tinha lá que bater o ponto de tal hora pra entrar, tem hora pra sair, viagens e tal. E por mais que eu gostasse aquilo, quando eu tive a minha primeira filha, aquilo não estava funcionando, tá? E aí o que aconteceu? Eu percebi que eu precisava mudar essa minha realidade de trabalho. Só que parar de trabalhar para mim não era uma opção, eu não queria parar de trabalhar, porque principalmente eu não queria depender financeiramente de ninguém no final do mês, de ninguém no caso do meu marido, né? Então eu não queria pedir dinheiro, eu até brinco aqui a hashtag eu pago as minhas calcinhas, porque eu queria ter essa liberdade financeira de desde contribuir com a casa, né, com a família, até ter o dinheiro para eu comprar as minhas calcinhas, não precisar depender dele das minhas despesas, né? Então, eu não queria parar de trabalhar, só que eu vi que aquilo que eu fazia, né, quando eu virei mãe, não estava dando certo. E eu comecei a perceber, eu sabia que eu precisava sair do mundo corporativo, então eu já tinha consciência que eu precisava fazer uma transição de carreira. Eu não sabia o que eu faria, né? Tinha aí uma distância entre o que de eu saber a necessidade para eu saber o que eu ia fazer. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu ajudava as minhas amigas com todos esses preparativos para a chegada do bebê, né? Então, eu fui uma das primeiras da turma a ter filho. O que aconteceu? Era pra mim que elas me procuravam. Carol, eu queria, sei lá, comprar tal coisa, eu queria um fornecedor, eu queria indicação de um profissional, onde eu compro isso, quanto que eu compro disso, quando que eu preciso fazer isso? E eu acabei vendo que eu gostava de fazer aquilo. E quem me deu um estalo foi uma amiga que eu tava ajudando que falou, cara, você devia trabalhar com isso. E aí que eu percebi que era uma oportunidade, ou seja, eu
vi que eu gostava muito. Quando eu olhei, eu dei atenção para aquilo, eu falei, cara, eu gosto muito de fazer isso. Virou uma paixão. E aí foi que eu consegui transformar essa paixão pelo mundo materno numa fonte de renda, ou seja, eu vi a oportunidade de transformar uma coisa que eu gostava, que no caso era trabalhar com o mundo materno, em transformar num negócio próprio, né? E foi aí que eu descobri o que era Baby Planner. E o que é Baby Planner, gente? Às vezes tem alguém que tá vendo aqui a live e não sabe o que é Baby Planner. Baby Planner é uma profissional que orienta gestantes com todos os preparativos para a chegada do bebê e no pós-parto também. Então eu sei que você que tá aqui, tá assistindo esse conteúdo, essa live, essa aula aqui, é porque de alguma maneira você tá querendo fazer uma transição, você quer mudar essa sua realidade, você tá buscando algo novo em relação à sua carreira. Talvez você ainda não saiba o que é, né? Tipo, Carol, eu sei que eu quero fazer, que eu quero mudar, mas eu não sei o que. Eu ainda tô identificando o que eu gosto, o que eu não gosto, tô analisando o que funciona e o que não funciona. Mas eu tô aqui para falar como você pode transformar uma paixão pelo mundo materno na sua fonte de renda. Sim, né? Ter seu próprio negócio, ganhando seu próprio dinheiro, trabalhando para você mesmo. Parece bom, mas realmente, gente, eu vou ter que ser sincera aqui com vocês, não é tão fácil, tá? Não se assustem, porque o fato de eu falar que não é tão fácil não significa que é impossível, que é difícil, porque é mais simples do que vocês podem imaginar. Só que acontece que tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Então, quando a gente fala sobre ter um próprio negócio, não é simplesmente, né, que eu falei, acordar e vamos lá, vamos fazer. Tem toda essa vontade de mudar, mas o que eu trouxe aqui pra vocês? Eu trouxe aqui pra vocês que eu mapeei alguns segredos, né? Para você ter seu próprio negócio sem ter essa dor de cabeça. Então, assim, só lembrando o seguinte, gente, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta aqui, fiquem à vontade, tá? Me mandem aqui, que aí eu paro depois para responder todo mundo. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que saber, né, o que eu falo que é o primeiro segredo é o seguinte, você tem que entender que tudo depende de você. A partir do momento que você resolve fazer uma transição de carreira, ao ter o seu próprio negócio, né, que é o que a gente está falando aqui hoje mais firmemente, que é você ter o seu próprio negócio, o começo, você não precisa chegar lá pensando, falar, eu vou, né, contratar um monte de gente, eu preciso investir num espaço, eu preciso investir em funcionário, em estrutura, até porque se a gente está falando aqui sobre ter um negócio no mundo materno, se for Baby Planner, como o que eu fiz, você não precisa de investimento, você vai ter que fazer investimento numa certificação e o resto depende de você. Mas o que vocês precisam saber? Tudo vai depender de vocês. Esse começo é muito difícil, porque muita gente que vem do mundo CLT vem com uma base de rotina, uma base de estrutura diferente de quando a gente começa a trabalhar sozinho. O que acontece? Quando você está trabalhando ali no mundo corporativo, que você vem de uma estrutura CLT ali, né? Menor, maior, independente do processo, o que acontece? Você tem equipe, você tem um chefe, você tem subordinados, você ou faz parte disso, ou você, né, tem a sua equipe, mas o que acontece? Você tem uma estrutura, tem alguém que te pede alguma coisa, você tem prazo de entrega, você tem gente que pode te ajudar a fazer, né? Você delega às vezes algumas funções. E o que acontece? Quando você tá sozinha, só depende de você. Se você não tiver essa proatividade, esse comprometimento com a sua entrega, não acontece. E eu tive muita dificuldade nesse começo, né? A gente tem que entender o seguinte, o que precisa ser feito, como precisa ser feito, qual a data precisa ser entregue. E você tem que se organizar em cima disso. Então, assim, por isso que eu falo, é difícil, porque você cria a sua própria demanda, você tem que vender, você tem que criar, você tem que entregar, você faz tudo, né? Eu brinco que a gente serve o café, atende o cliente, entrega, faz o projeto, entrega, faz tudo depende da gente. Então, assim, se você não ajudar, se você não se organizar, você não vai conseguir fazer nada, tá? Então, assim, tenha um planejamento, entenda tudo que você precisa fazer pra conseguir fazer, tá? É normal a gente achar que, tipo, não vai dar certo, eu não vou dar conta. Vai dar conta, gente. É tudo uma questão de colocar no papel o que você precisa fazer, tá? E aí depois pensar, Carol, mas eu quero ter equipe, eu quero crescer.
Cara, vamos de novo, a gente está pensando aqui em ter um negócio no mundo materno. É uma coisa pequena, um atendimento você direto com a cliente. Você não necessariamente precisa ter uma equipe. Então, primeiro, mesmo que seja uma vontade sua ter, primeiro testa você. Não sai contratando agência para fazer Instagram, não sai contratando agência para fazer site, não sai contratando auxiliar para te ajudar a fazer alguma entrega. Vai fazendo você. Abraça o que você consegue fazer, entende o que você precisa fazer, organize esse seu tempo, coloca esses prazos e aí depois, se o negócio está funcionando, aí depois você pensa em ter equipe, tá? Mas o primeiro é isso. Entenda que o negócio só funciona se você trabalhar, se você colocar esse foco nele e pensar isso, cara, só depende de você, tá? O segundo segredo aqui é você ter organização de tempo, que está super relacionado ao que eu tenho falado aqui sobre liberdade de tempo. Por que que eu resolvi ter um negócio no mundo materno? Porque eu queria ter mais liberdade de tempo. O que a gente conversou na live da semana passada? Liberdade de tempo não significa trabalhar. Muita gente confunde liberdade de tempo, que eu vou ter um próprio negócio porque eu vou ter liberdade de tempo e aí eu vou trabalhar menos. Deu errado. Começou com esse pensamento, minha filha, já vai dar errado. Porque você não vai trabalhar menos. Você vai trabalhar nos horários que são convenientes para você. O que funciona a organização de tempo? Você precisa saber o tempo que você tem disponível para trabalhar, o tempo disponível que você tem para você, o tempo disponível que você tem para casa, para os seus filhos. Então, o que eu falo? Inclusive, é um módulo do curso isso de Baby Planner, né? Quem quer se certificar como Baby Planner. Tem um módulo só sobre organização de tempo, porque eu me ferrei grande, foi um tropeço muito grande no meu começo, essa questão da organização de tempo. Por quê? Justamente porque eu vim no mundo corporativo, que eu tinha uma rotina ali super estruturada, há muitos anos, eu trabalhava há muito tempo lá, que quando eu me vi com essa liberdade de tempo todo, o que aconteceu? Nada funcionou, me ferrei. Por quê? Eu achava que eu tinha todo o tempo do mundo, mas eu não conseguia realizar nada. Chegava no final do dia, eu não tinha feito nada. Eu simplesmente não tinha feito nada. O trabalho não fluía, não rendia, eu não progredia, não fazia nada, cara. Por quê? Porque eu começava a trabalhar, aí eu parava para atender o telefone para resolver alguma coisa da casa. Aí eu começava a trabalhar de novo, aí eu parava porque eu tinha que atender, resolver, fazer um supermercado. Aí eu parava porque a filha chamava. Aí eu parava, não rendia. E aí eu via que eu não fazia nada, não começava e terminava nada relacionado à casa, nada relacionado ao trabalho, nada relacionado de nada, tá? E aí só funcionou, o negócio só começou a dar certo quando eu falei, cara, eu preciso organizar meu tempo. Então eu entendi o que eu precisava fazer, né, no meu dia a dia. Então eu coloquei ali no papel todos os meus horários. Que horas que eu começava a trabalhar, que horas que eu acordava, que horas que eu tomava banho, quanto tempo eu demorava no banho, quanto tempo eu demorava para ir para a escola das meninas, quais eram as atividades ali pertinentes no meu dia a dia. Tanto que quem me acompanha aqui sabe que eu acordo cedinho, né, alguns dias na semana, para malhar. Porque malhar é importante para mim, eu gosto de trabalhar, me sinto bem. O que acontece? Eu treino antes do dia começar, para eu ganhar mais tempo durante o dia, para trabalhar, para cuidar da casa, para ficar com as meninas. Então, eu consegui otimizar esse tempo olhando todos os horários que eu tinha para justamente conseguir me organizar ali no dia a dia, tá? Terceiro segredo, gente, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui, tá? Que depois eu paro para responder, fiquem super à vontade. Quem entrou agora aí, a gente tá falando sobre os segredos de você ter seu próprio negócio no mundo materno, que eu acho que muita gente, falar sobre ter o seu próprio negócio, às vezes pode assustar muita gente aí, mas eu quero mostrar que é uma coisa muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Então eu tô mapeando aqui alguns segredos que vieram aí da minha experiência, de conversas com as alunas, do dia a dia mesmo aqui, que eu coloquei aqui pra gente conversar sobre isso. Então se você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa sobre isso, fica super à vontade, tá? Pode mandar aí. Bom, terceiro segredo aqui, não ter medo do fracasso. Carol, como, né? Todo mundo tem medo de errar, todo mundo tem medo de não dar certo, né? Isso é normal, né? O medo, a palavra medo significa que ele existe para proteger a gente de alguma coisa. Se eu tô saindo de um cenário que é confortável para mim, que eu sei o que acontece ali, imagina, eu trabalhava no mundo corporativo naquela mesma empresa há 5 anos. Eu cheguei lá, quando eu comecei a trabalhar lá, tinham 20 pessoas, eu saí de lá, tinham 300 pessoas trabalhando. Eu vi aquele negócio crescer, eu conhecia todo mundo, eu entrava na sala de todo mundo. Eu tava muito confortável ali, né? Só que
não funcionava mais pra mim. A minha prioridade, a partir do momento que a minha filha nasceu, aquela realidade mudou, né? Então eu tinha que lidar com isso. O medo tá ali, porque assim, eu tava num lugar que eu sabia quanto eu ia ganhar no final do mês, que eu conhecia as pessoas, que eu conhecia o trabalho, que eu sabia o que eu tinha que entregar, eu sabia o que eu tinha que fazer. E aí, de repente, eu falei assim, então, Carolina, agora você vai ter um negócio próprio, tudo isso novo. Gente, há 8 anos atrás, ninguém sabia o que era Baby Planner aqui no Brasil. Né? Eu brinco que isso aqui era mato. Instagram, então, gente, era mato. Então, foi uma coisa muito, né, começar do zero. Eu comecei tudo que eu fiz do zero, todos os modelos, todos os testes, desenvolvimento de serviço, tanto que hoje eu falo que o meu curso ele é super mastigado, esse passo a passo justamente por causa disso, porque eu passei esse perrengue antes, eu não quero passar esse perrengue para as alunas, entendeu? Então assim, entenda que você só vai saber se o negócio vai dar certo se você tentar, né? É aquela coisa, ai, mas e se eu cair? Cara, mas e se você voar? Né? Você tem que dar sua chance para você voar, para dar certo, para você ter o sucesso, porque senão realmente não vai dar mesmo, né? Então assim, se você já parte do pressuposto que vai dar errado, óbvio que vai dar errado, né? Então vamos ver o que eu posso fazer para o negócio dar certo, tá? Então assim, testa. Os ajustes vão vir sempre. Eu conto no curso, conto nas lives aqui, quando eu falo pra vocês mais sobre Baby Planner, que eu brinco que eu trocava o pneu do carro andando. Eu fechava uma cliente, ajustava um serviço, aí mudava isso aqui. Quando eu comecei, que eu falei, vou trabalhar como Baby Planner, eu tinha uma lista de uns 20 serviços que eu ia fazer. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí imagina se eu oferecer isso, imagina se eu oferecer aquilo. De repente, quando você coloca, porque o papel e a nossa cabeça, eles aceitam tudo. Quando a gente coloca em prática, não necessariamente. Então eu falo para as minhas alunas, vamos testar? Testa antes. Porque às vezes você está pensando numa coisa que quando você vai colocar em prática não funciona. E realmente eu vi que se eu oferecesse os 20 serviços para a mesma pessoa e se essa pessoa resolvesse fechar os 20 serviços, eu não ia conseguir entregar. Eu não ia conseguir entregar nem 10 deles. Porque era muita coisa, era uma coisa mega viajada. E foi aí que eu comecei a estruturar quais seriam os serviços que a Baby Planner ia oferecer. E eu fui podando, eu fui lapidando, eu fui ajustando, eu fui melhorando, eu fui testando. E aí sempre a gente vai testar, sempre você vai pegar um feedback, você vai ver se deu certo, você vai testar o valor, você vai, isso tudo é questão de precificação também tem no meu curso, porque foi uma coisa também que eu penei para chegar em valores, mas você vai validar antes, você tem o respaldo da validação, você tem o respaldo da possibilidade de você fazer ajustes, tá? Então assim, não pensa que, é difícil, até eu fiz ontem um post no Stories. Cara, você corre atrás dos seus sonhos, porque assim, eles nunca vão acontecer se você não correr atrás, não é? Então assim, a gente nunca vai saber se o negócio vai dar certo se não tentar. Então tem que tentar, você tá respaldado para fazer esse teste para o negócio dar certo, tá? Então, um dos segredos de você ter o seu próprio negócio no mundo materno é isso, não ter medo do fracasso. Você ser forte para você testar o negócio e validar, tá? Muita gente também tem dificuldade com um quarto segredo aqui, que eu falo que é a falta de apoio. Carol, preciso falar com meu marido, eu falei com uma amiga minha, ela falou que é besteira, que eu quero fazer. Aí eu conversei com a minha mãe falou, cara, você fez 4 anos de faculdade e agora você vai largar pra fazer uma outra coisa. Por que é importante a gente ter esse apoio? Por que a gente busca isso, né? Porque às vezes a gente se sente insegura mesmo de fazer uma coisa nova. E de novo, vamos voltar lá no medo, é normal. A gente, tem que correr esse risco. A gente tem que, se você acredita, no que você está fazendo, não tem como voltar atrás. Só que assim, a gente acaba se influenciando pelo que as pessoas em volta vão falar, né? Eu escutei tanta besteira, gente, e as pessoas olham e falam, pô, olha, deu certo, né? Que legal, pois é, que legal. Por quê? Porque eu insisti, porque eu acreditei, porque eu testei, porque eu fui atrás, porque eu melhorei. Dane-se a falta de apoio. Se era um negócio que eu acreditava, eu tenho que correr atrás. E eu tenho uma particularidade, isso aí é bem pessoal, gente, que a pessoa fala pra mim que não vai fazer, aí eu falo, eu vou te provar que eu vou fazer e vai dar certo. Eu até outro dia vi faz um tempinho já, a Anitta aí, quando
começou a... Acho que todo mundo conhece a Anitta, né? Eu não acompanho muito as músicas dela, não sei nem o que ela canta, gente, pra ser sincera, mas eu acompanho assim, esse lado mais empresarial dela, né? E eu acho muito legal, acho que ela é extremamente inteligente. E eu tava vendo uma entrevista dela um dia, foi logo quando ela começou a fazer essa transição e começou a aparecer, destacar nas músicas nos Estados Unidos, tal, nas paradas americanas, não sei o quê. E aí ela tava dando uma entrevista num programa de TV e ela falou, cara, quando eu queria ter uma carreira internacional, eu sabia que eu precisava ter um posicionamento e ela se planejou para isso e toda vez que alguém falava que era impossível, ela falava, só me dava mais vontade de ir lá provar que era possível. Ela falou assim, isso me motivava a fazer, a ir atrás. Só que ela já tinha um plano na cabeça dela, ela sabia o que ela queria, ela sabia como ela precisava se posicionar, quais eram os passos que ela tinha que tomar, e ela sabia que as pessoas iam falar que não ia dar certo. Porque, cara, oi, Anitta, você vindo lá, não sei da onde, brasileira, não sei o que, vai fazer sucesso mundial em todas as paradas, não sei o que. Ela fala, cara, eu sabia, eu tinha um plano e deu certo. Inclusive, eu assisti, gente, uma dica de filme muito legal. Eu assisti um filme que tá nos streamings da vida aí, eu acho que Amazon talvez, mas eu assisti no avião agora na viagem voltando pra cá, chama King Richard, que é o filme do Will Smith que ele ganhou o Oscar, que conta a história do pai da Serena e da Venus Williams, né, das tenistas. E o filme é sensacional, porque é isso, cara, o cara é um cara que não tinha condição, ele traçou um plano para as filhas, porque ele viu uma oportunidade ali, tá? Ele viu que elas eram especiais, assim, no que elas faziam, que elas tinham um diferencial, tinham um dom. Ele desenvolveu esse dom nelas, ou seja, ele acreditou, ele fez a vida inteira dele em função daquilo, independente do que as pessoas em volta falassem. Ele acreditou, ele traçou um plano, ele se prendeu no plano dele e ele teve o sucesso que ele tinha, independente. E ele conseguiu o sucesso que ele queria para as filhas, independente de tudo que ele fazia. Inclusive tem uma frase, não vou dar spoiler, mas já dando aqui, né? Enfim, a gente sabe da história de sucesso delas, tal, das tenistas, mas assim, ele tinha tudo isso na cabeça, ele acreditava naquilo. Então é isso, independente do apoio que você tenha, se não tem o apoio, se você acredita, né? É isso. Você tem que esquecer o em volta. Acredita no que você tá sentindo, acredita no que você quer. Traça esse seu plano e vai atrás, tá? Outro segredo aqui pra vocês, o quinto segredo aqui pra vocês. As pessoas falam sobre transição de carreira, né? Que, Carol, mas tá, achou legal, eu quero ter meu próprio negócio, mas eu preciso fazer uma transição de carreira. E aí eu falo, tem dois tipos de situação. Tem a situação da Carolina, eu, que fiz uma transição de carreira que eu literalmente mergulhei de cabeça. Então é aquela situação, você chega na praia, vamos entrar no mar? Vamos. Aí tem gente que sai correndo, se joga no mar, entrou, puta, água gelada, não sei o que, mas a pessoa foi de cabeça ali, entrou no mar. E tem as pessoas que vão aos pouquinhos, dá um passinho, vai entrando no fundo, molha o pescoço, joga uma aguinha, não sei o que, vai se acostumando com a temperatura da água até entrar, dar um mergulho de cabeça, né? Você não precisa fazer essa transição de carreira mergulhando de cabeça. Você pode fazer a sua transição de carreira aos poucos. Porque às vezes as pessoas falam assim, Carol, mas eu não posso me liberar agora de um CLT por uma questão financeira. Eu tenho ainda que fazer um planejamento, só que às vezes você pode perder uma oportunidade boa aí de demorar, né? Então você pode sim começar a fazer uma transição de carreira, começar a trabalhar com uma coisa nova, mesmo sem sair do seu trabalho CLT, tá? Eu optei por fazer essa transição rápida porque foi uma necessidade para mim. Eu me senti confiante. Eu estava fazendo, enquanto eu estava ainda no trabalho, eu comecei a fazer uma certificação para eu sair, para eu ter uma certificação de Baby Plan, comecei a pensar no negócio e aí eu efetivamente saí depois que eu já estava com o negócio no meio do caminho. Só que eu só coloquei site, Instagram, comecei a divulgar depois que eu saí mesmo, tá? Então eu só tinha a ideia ali enquanto eu fazia a transição, pedi férias do trabalho para me desprender um pouco ali, sabe? Então, assim, foi rápida, mas não foi rápida. Mas eu saí ali, tipo, eu não trabalhava enquanto eu tava no CLT, né, no corporativo.
Eu comecei a trabalhar depois. Então eu tenho aluna, inclusive, eu acho, não sei se ela tá aqui na live, ela dessa última turma, ela tá trabalhando, ela começou a trabalhar como baby planner, ela mal acabou o curso, entrou na turma agora, do final de março, já atendeu acho que mais 3 clientes, mas ela mesmo assim tá trabalhando ainda. E ela quer fazer essa transição aos poucos, ela vai entender como é que funciona essa transição para ela. Então é super possível, tá? É só uma questão aí de você ajustar de novo o seu tempo. Lembra da organização de tempo que eu falei? É isso. Vai ficar um pouquinho mais pesado, né, o começo, porque você tem que se dedicar aos 2 trabalhos e talvez você não tenha um retorno esperado logo de cara, que não é o caso dessa aluna, né, que eu contei, mas talvez você tenha um retorno um pouco mais demorado porque você vai oferecer menos serviços, você vai ter menos tempo para se dedicar, você não vai conseguir atender tantas clientes, né, porque você tem um outro trabalho ali fixo. Mas é um começo, é um teste para você ir sentindo mais segurança, sentindo, né, como é que vai ser aí o teu processo do dia a dia. E aí, gente, o 6º e último segredo aqui que eu trouxe para vocês hoje é acreditar no que você quer fazer, tá? Isso eu falei já bastante quando eu falei sobre a questão do apoio, mas assim, que pega aqui? Que as pessoas falam assim, eu vou ter que fazer um investimento de tempo, eu vou ter que fazer um investimento de dinheiro. Cara, vai ter que fazer um investimento de tempo, você vai ter que fazer um investimento de dinheiro porque você vai ter que certificar de alguma maneira, independente se você queira fazer um curso de baby planner, se você queira fazer um curso de jardinagem, de qualquer outra coisa, gastronomia, você vai ter que ter um investimento para fazer essa transição, porque provavelmente você vai sair de uma coisa que você já sabe para uma coisa que talvez você não saiba tanto, talvez para uma coisa que você precisa se especializar, talvez para um curso que você precisa fazer uma atualização, vai ter uma demanda, né? E aqui já tem uma vantagem que você não vai precisar contratar funcionário, escritório, e comprar estoque, nada disso, então já tem um investimento menor aqui. Mas você precisa acreditar que esse investimento volta. Então, se você acredita no que você faz, se você não precisa provar nada para ninguém, se você gosta do que você está fazendo, se você sabe que você vai ter um retorno, cara, você tá com a faca e com o queijo na mão para você começar a ter seu próprio negócio no mundo materno. O que você precisa? Um empurrãozinho? Você precisa agora ver o que você quer fazer, você precisa agora pensar em como fazer essa transição, se vai ser rápido, se vai ser devagar, eu não sei. Mas assim, o que eu contei aqui pra vocês, que é mais simples do que vocês imaginam ter o seu próprio negócio no mundo materno. Que é possível, sim, vocês transformarem o que vocês gostam de fazer numa fonte de renda. É a paixão de vocês pelo mundo materno numa fonte de renda, num negócio próprio, tá? No meu caso, eu fui trabalhar como baby planner, talvez seja o caso de algumas pessoas aqui, talvez você nem saiba ainda o que você quer fazer. Mas eu acho que eu trouxe bastante informação legal aqui pra vocês hoje sobre esse assunto, certo? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Querem perguntar alguma coisa? Eu vou tomar um gole de água aqui enquanto vocês falam. Querem perguntar? Querem participar? Fiquem à vontade aí, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Fiquem à vontade. Bom, vou só lembrar então vocês aqui que a live não vai ficar gravada no Instagram. A live agora fica gravada no YouTube. Como é que você assiste essas lives gravadas depois? Ou você entra no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo exclusivo para pessoas que realmente têm interesse em algum momento fazer o curso de Baby Planner. Por quê? Porque é um grupo que a gente passa conteúdo, é um grupo que a gente avisa sobre as inscrições, que tem algumas vantagens para os cursos quem tá lá, enfim. É um grupo ali separado só para isso. Se você não quer participar do grupo, mas você tem vontade ainda de se aprofundar um pouco mais no assunto, vai lá. As duas opções tem um link ali no meu perfil do Instagram que você pode ou entrar no grupo de WhatsApp ou você pode se inscrever no canal do YouTube para você poder assistir essas lives que vão ficar gravadas lá a partir de agora, tá bom? Gente, se vocês não têm perguntas, então eu vou encerrar a live aqui. Agradeço a presença de vocês e quarta que vem, de novo, esse horário às 9 da manhã, eu tô por aqui. Obrigada, viu, gente? Até semana que vem.